A chuva batia contra as janelas do Hospital das Clínicas naquela noite. Eu observava as gotas se chocarem e formarem pequenos rios que desciam pela superfície do vidro. Era como se o próprio céu chorasse em eco ao tormento que nunca havia me abandonado de verdade. Mesmo depois de todos esses anos, eu tinha vindo visitar minha filha Rafaela, cirurgiã traumatologista neste hospital paulistano renomado. Uma mulher brilhante, a cara da mãe na juventude, com aqueles olhos castanhos decididos e aquela determinação que nunca a deixava. Sua mãe, minha esposa, desaparecida há tanto tempo. Meu nome é Roberto Santos, tenho 67 anos e dediquei minha vida à minha filha depois que nossa vida familiar foi destruída por um homem cujo rosto eu nem conhecia até hoje. Naquela noite, eu tinha trazido uma marmita de feijoada para Rafaela. Ela adorava essa receita, aquela que minha mãe me ensinou e que eu sempre preparava em nossos almoços de domingo. Ultimamente, Rafaela trabalhava tanto que frequentemente esquecia de comer direito. Eu tinha me acostumado a trazer-lhe comida preparada, como fazem todos os pais que se preocupam com seus filhos, mesmo quando eles são adultos e perfeitamente capazes de cuidar de si mesmos. Eu esperava em seu consultório, um pequeno espaço abarrotado de livros médicos e prontuários. Nas paredes, alguns quadros, seu diploma de medicina obtido com louvor, uma foto nossa, 2 na sua formatura e uma velha fotografia amarelada pelo tempo. Rafaela, aos 5 anos, sentada nos ombros de sua mãe, Carla Beatriz. Sempre guardei essa foto perto de mim como uma lembrança do que fomos um dia, uma família feliz antes que tudo desmoronasse. A porta se abriu bruscamente. Rafaela apareceu, os traços cansados pela fadiga, seu jaleco branco manchado de sangue em alguns lugares. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Achei que você estaria com fome, respondi apontando para o recipiente em cima da mesa. Provavelmente não teve tempo de comer hoje. Ela sorriu com aquele sorriso cansado, mas sincero que eu conhecia tão bem. O senhor me conhece muito bem? Obrigada, mas preciso voltar em alguns minutos. Acabaram de trazer um paciente de emergência, vítima de acidente de moto. É bem grave. Assenti com a cabeça, acostumado com suas interrupções. Era o cotidiano de Rafaela. Salvar vidas, remendar corpos quebrados. Eu estava imensamente orgulhoso dela, do que ela se tornou apesar de tudo que passamos. Posso esperar? Ei, vou tomar um café na lanchonete enquanto você cuida do seu paciente. Rafaela me beijou na bochecha. Não vai demorar, te encontro lá assim que possível. Mas em vez de ir direto para a lanchonete, fui atraído pela agitação que reinava no corredor. O pronto-socorro era um mundo à parte, um turbilhão de jalecos brancos, macas e vozes apressadas. Eu não costumava me aventurar por ali, mas naquela noite, uma curiosidade inexplicável me empurrava para mais perto. Talvez fosse a necessidade de ver minha filha em ação, de entender um pouco melhor seu cotidiano. Segui o movimento até as portas de vai-vem que levavam ao setor de trauma. Através de uma janela, vi Rafaela e sua equipe ocupados ao redor de uma maca. O paciente era um homem de uns 60 e poucos anos, o rosto parcialmente coberto pelo equipamento médico. Eu só conseguia distinguir seus cabelos grisalhos e parte de seu perfil. Uma enfermeira cortou suas roupas para permitir que os médicos acessassem seus ferimentos. Foi nesse momento preciso que eu a vi, a cicatriz. Ela partia do ombro direito e descia em diagonal sobre o peito, uma linha esbranquiçada, levemente denteada em alguns lugares. Uma cicatriz que Carla Beatriz me havia descrito em detalhes na última vez que a vi. Meu coração parou. Minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na parede para não cair. Não era possível, depois de todos esses anos. A memória às vezes é cruel em sua precisão.
Apesar das décadas passadas, eu ainda podia ouvir a voz de Carla naquela noite, na véspera de seu desaparecimento. Se algo me acontecer, procure o homem com a cicatriz que atravessa o peito em diagonal. Bom, é ele quem tem todas as respostas. Eu nunca havia entendido essas palavras, nunca soube quem era esse homem da cicatriz, nem por que Carla parecia tão ansiosa. No dia seguinte, ela tinha desaparecido, deixando para trás um bilhete enigmático. Preciso partir para proteger vocês. Não me procure. Voltarei quando tudo acabar. Mas Carla nunca voltou. Apesar de minhas buscas, minhas perguntas, os detetives particulares que contratei, nunca descobri o que tinha acontecido com ela. As autoridades finalmente concluíram que foi abandono de lar, mas eu nunca acreditei nisso. Carla nos amava, a Rafaela e a mim. Ela jamais teria simplesmente desaparecido assim. E agora, como por uma cruel ironia do destino, o homem da cicatriz estava ali, numa mesa de cirurgia, nas mãos da minha filha, que não sabia nada dessa história. Recuei, tremendo, e incapaz de desviar meu olhar daquele homem. Seria ele a chave do mistério que destruiu nossa família? Ele sabia o que tinha acontecido com Carla? Era ele o responsável pelo desaparecimento? Uma mão pousou no meu ombro, fazendo-me sobressaltar. Senhor Santos, o senhor não deveria estar aqui. Era o Dr. Moreira, um colega de Rafaela que eu havia encontrado em vários jantares. Seu olhar demonstrava preocupação. Eu estava só procurando a lanchonete, gaguejei. É do outro lado, respondeu gentilmente. Venha, vou levá-lo até lá. Lancei um último olhar através da janela. O homem estava agora entubado e Rafaela se preparava para operá-lo. Minha filha ia salvar a vida do homem que talvez guardasse o segredo do desaparecimento de sua mãe. Sentado na lanchonete, fixei minha xícara de café sem tocá-la por longos minutos. Minha mente fervilhava. O que eu deveria fazer? Falar com Rafaela? Esperar que o homem acordasse e interrogá-lo? Depois de todos esses anos, eu quase tinha desistido de descobrir a verdade. Tinha aprendido a viver com a ausência, com as perguntas sem resposta. Mas agora, o destino parecia me oferecer uma chance de finalmente entender. Minha vida tinha virado de cabeça para baixo, naquela noite de novembro de 1990. Rafaela tinha apenas 5 anos. Carla, engenheira de software para uma grande empresa de defesa, trabalhava num projeto confidencial há meses. Ela chegava tarde, frequentemente preocupada, mas se recusava a falar sobre isso. Quanto menos você souber, melhor, me dizia. Eu respeitava seu silêncio, atribuindo seu comportamento ao estresse profissional. Então, naquela noite, ela tinha chegado ainda mais agitada que o normal. Verificou as trancas de todas as portas e janelas, fechou as cortinas e me falou em voz baixa enquanto Rafaela dormia. Roberto, acho que estou em perigo. Descobri algo que não deveria ter visto. Documentos, transferências de dinheiro. Não posso te contar mais, mas é grave. Eu tinha tentado acalmá-la, fazê-la raciocinar. Talvez ela estivesse interpretando mal a situação. Talvez fosse simplesmente o excesso de trabalho fazendo-a imaginar conspirações. Não, ela insistira. É real. Tenho provas. E o homem da cicatriz, ele está envolvido até o pescoço. Se algo me acontecer, é ele que você precisa procurar. Na manhã seguinte, Carla não estava mais lá. Seu lado da cama estava frio. Seus pertences pessoais tinham desaparecido, assim como nosso carro. Na mesa da cozinha, aquele simples bilhete. Preciso partir para proteger vocês. Não me procure. Voltarei quando tudo acabar. Eu havia alertado a polícia imediatamente, mas a investigação não levou a lugar nenhum. O carro foi encontrado abandonado perto da rodoviária do Tietê, sem pistas. Os colegas de Carla foram interrogados,
mas ninguém parecia saber nada. Seu empregador simplesmente declarou que ela trabalhava em projetos classificados e não podia fornecer nenhuma informação. As semanas se transformaram em meses, os meses em anos. Tive que explicar a Rafaela que sua mãe tinha partido, sem saber eu mesmo o porquê ou para onde. Tentei manter viva a memória de Carla, contando à nossa filha os momentos felizes, mostrando-lhe fotos, falando-lhe da mulher boa e amorosa que era sua mãe. E eu esperei. Esperei um sinal, uma ligação, uma carta. Nada nunca chegou. Pai! A voz de Rafaela me arrancou das lembranças. Ela estava diante de mim, tendo trocado seu jaleco manchado por um limpo. A operação deu certo? Perguntei com a garganta apertada. Sim, o paciente está estável agora. Ele teve muita sorte. O acidente poderia ter sido fatal. Hesitei, sem saber como abordar o assunto. Como explicar a Rafaela que aquele homem poderia estar ligado ao desaparecimento de sua mãe? Como dizer a ela que reconhecia aquela cicatriz que Carla me descrevera na véspera de seu desaparecimento? Você parece preocupado, observou Rafaela sentando-se diante de mim. Respirei fundo. Rafaela, preciso te falar algo importante sobre sua mãe. Sua expressão imediatamente se ensombreceu. O assunto de Carla sempre foi delicado entre nós. A Rafaela cresceu com uma mistura de curiosidade e ressentimento em relação a essa mãe ausente, da qual guardava apenas vagas lembranças de infância. O que há para dizer que o senhor já não me disse? Perguntou com um toque de amargura. O homem que você acabou de operar. Acho que ele pode ter ligação com o desaparecimento da sua mãe. Rafaela me olhou com estupefação. Como assim? Então contei tudo. As últimas palavras de Carla, o homem da cicatriz, o que vi através da janela do centro cirúrgico. O senhor tem certeza? Me perguntou Rafaela incrédula. Depois de todos esses anos, pode ser uma coincidência. Sei que parece loucura, mas a cicatriz corresponde exatamente à descrição da sua mãe. E coincidências desse tipo, eu não acredito. Rafaela ficou em silêncio por um momento, digerindo essa informação. E o que o senhor quer fazer agora? Quero falar com ele assim que estiver em condições. Pai, ele é um paciente em cuidados intensivos. Acabou de sofrer um trauma grave e uma cirurgia. O senhor não pode simplesmente entrar no quarto dele e interrogá-lo sobre um evento que aconteceu há 30 anos. Não pretendo agredi-lo, protestei. Mas me entenda, Rafaela, durante 30 anos não tive nenhuma resposta, nenhuma pista, e agora esse homem aparece como que por mágica no seu hospital, nas suas mãos. Se não é o destino nos dando uma chance de descobrir a verdade, então o que é? Rafaela passou a mão pelos cabelos, um gesto herdado de sua mãe. Tudo bem, mas vamos dar a ele pelo menos tempo de se recuperar um pouco. Provavelmente só vai estar consciente amanhã de manhã ou mais tarde. E eu quero estar presente quando o senhor falar com ele. Aceitei esse compromisso, aliviado de que Rafaela não rejeitasse completamente minha intuição. Acabamos compartilhando a feijoada que eu havia trazido, reaquecida no micro-ondas da lanchonete. A refeição transcorreu num silêncio pensativo, cada um absorto em suas próprias reflexões sobre o que esse encontro fortuito poderia significar. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Deitado na minha cama, repensava em Carla, em nossa vida juntos, nos momentos felizes antes de seu desaparecimento. Nos conhecemos na universidade, 2 estudantes cheios de esperança e ambição. Ela cursava ciência da computação, eu engenharia elétrica. Um contraste que nos complementava perfeitamente. Nos casamos jovens, compramos um pequeno apartamento em Santo André e Rafaela nasceu 5 anos depois. Uma vida simples, feliz.
Carla era uma mãe amorosa, presente apesar de seus horários carregados. Ela construía modelos reduzidos de aviões com Rafaela, lia histórias para ela antes de dormir, explicava pacientemente como as coisas funcionavam. Eu ainda via sua silhueta sentada lado a lado com Rafaela no sofá, a cabeça loira de Rafaela inclinada sobre um livro que Carla lhe mostrava. O que tinha acontecido com aquela mulher boa? Ela realmente descobriu algo tão grave que teve que fugir para nos proteger? Estaria ainda viva em algum lugar ou teria sido... Não ousei terminar esse pensamento. A madrugada me encontrou ainda acordado, os olhos vermelhos de tanto fixar o teto. Me arrumei mecanicamente, tomando um café sem gosto antes de ir ao hospital. Rafaela me esperava na entrada, seu rosto também traindo uma noite agitada. "Como está o paciente?" perguntei imediatamente. "Ele acordou há 1 hora. Os sinais vitais estão bons considerando seu estado. Ele se chama Eduardo Tavares, 64 anos. Aposentado há pouco tempo." Eduardo Tavares. Esse nome... Eu esperava, de certa forma, um nome que Carla tivesse mencionado, uma pista óbvia. Mas a vida nunca é tão simples assim. "Ele tem família? Visitantes?" Rafaela balançou a cabeça. "Ainda não. Na carteira dele havia um cartão de contato de emergência em nome de Marina Tavares, provavelmente sua esposa. Nós a chamamos. Ela está vindo de Curitiba." "Então não temos muito tempo", murmurei. Rafaela me olhou com preocupação. "Pai, eu entendo sua impaciência, mas lembre-se que esse homem é um paciente. Sua saúde vem em primeiro lugar." Eu sei, assegurei. "Vou ser cuidadoso. Só quero falar com ele um momento." Pegamos o elevador até a unidade de terapia intensiva. O corredor estava silencioso, exceto pelo bip regular das máquinas e os passos abafados da equipe médica. Rafaela me conduziu até um quarto no fundo do corredor. "Vou primeiro verificar o estado dele", disse antes de entrar. Esperei do lado de fora, o coração batendo acelerado. Através da porta entreaberta, eu via uma cama de hospital, máquinas de monitoramento e uma forma imóvel sob os lençóis. Eduardo Tavares, o homem da cicatriz, aquele que talvez guardasse as respostas que procurei durante 3 décadas. Rafaela saiu depois de alguns minutos. "Ele está consciente e lúcido o suficiente para conversar, mas não o canse demais, 10 minutos no máximo." Assenti subitamente paralisado pela apreensão. O que eu diria a esse homem? E como abordar o assunto? E se ele se recusasse a falar comigo? Rafaela deve ter sentido minha hesitação. "Quer que eu fique com o senhor?" "Não", decidi. "Prefiro falar com ele sozinho, pelo menos no começo. Me espere aqui, por favor." Respirei fundo e entrei no quarto. Eduardo Tavares estava mais pálido do que eu imaginara, o rosto marcado pela dor apesar da morfina. Um curativo cobria parte do tórax, onde Rafaela havia feito a cirurgia. Seus cabelos grisalhos estavam grudados na testa, e seus olhos de um castanho desbotado me seguiram quando me aproximei da cama. "Bom dia, senhor Tavares", disse suavemente. "Meu nome é Roberto Santos. Sou pai da doutora Santos, a cirurgiã que o operou." Ele me observou por um momento antes de falar, sua voz rouca e fraca. "O senhor não é da equipe médica." Não era uma pergunta, e mais uma constatação. "Não, de fato. Vim falar com o senhor porque reconheci sua cicatriz, aquela que atravessa seu peito em diagonal." Seu olhar mudou. Um brilho de alerta apareceu, substituindo a névoa dos analgésicos. "Minha cicatriz", repetiu lentamente. "Sim. Minha esposa, Carla Beatriz Santos, me falou sobre o senhor antes de desaparecer há 30 anos. Ela me disse que se algo acontecesse com ela, eu deveria procurar o homem da cicatriz." Eduardo Tavares ficou imóvel, mas vi sua mão se apertar levemente no lençol.
Ele sabia do que eu estava falando. Carla Beatriz Santos, articulou finalmente. Não ouço esse nome há muito tempo. Meu coração saltou. Então o senhor a conhecia? Sabe o que aconteceu com ela? Tavares fechou os olhos por um instante, como para reunir suas forças ou seus pensamentos. Senhor Santos, é uma longa história. E não tenho certeza se o senhor está pronto para ouvi-la, ou se eu estou em condições de contá-la. Espero respostas há 30 anos, senhor Tavares. Criei nossa filha sozinho sem jamais saber por que sua mãe desapareceu. Mereço conhecer a verdade, seja ela qual for. Ele reabriu os olhos, observando-me atentamente. Sua filha é a médica que me salvou a vida? Sim, Rafaela. Ela tinha 5 anos quando a mãe desapareceu. Um esgar que quase parecia um sorriso atravessou seu rosto cansado. O destino tem um senso de humor bem particular, não é? De todos os hospitais, de todos os médicos. Não é acaso, afirmei. É uma chance de trazer a verdade à tona depois de todos esses anos. Tavares suspirou, fazendo uma leve careta de dor. A verdade nem sempre é o que esperamos, senhor Santos. Não importa. E quero saber. Ele me olhou longamente, parecendo avaliar minha determinação. Então, assentiu levemente com a cabeça. Muito bem. Mas não aqui. Não agora. Estou fraco demais. E essas paredes têm ouvidos. Volte amanhã quando eu for transferido para um quarto normal. Poderemos conversar mais livremente. Eu ia protestar, insistir para que me dissesse pelo menos se Carla estava viva ou morta. Mas a porta se abriu naquele momento. Rafaela entrou, parecendo preocupada. O tempo acabou, pai. O senhor Tavares precisa descansar. Assenti a contragosto, virando-me uma última vez para o homem na cama. Voltarei amanhã. Ele simplesmente fechou os olhos, como se nossa conversa o tivesse exaurido, ou talvez evitasse deliberadamente meu olhar. No corredor, Rafaela me interrogou com o olhar. Então? Ele conhecia sua mãe, respondi, em a voz trêmula de emoção. Sabe o que aconteceu com ela, Rafaela, mas quer esperar até amanhã para me falar. Rafaela franziu a testa. O senhor tem certeza de que ele não está apenas tentando ganhar tempo? Talvez não saiba nada e esteja improvisando. Não, disse com certeza. Você deveria ter visto o rosto dele quando mencionei o nome da sua mãe. Ele a conhecia, tenho certeza. Rafaela suspirou, passando a mão pelos cabelos. Tudo bem, mas seja prudente, pai. Esse homem pode ser perigoso se estiver envolvido no desaparecimento da mamãe. Justamente, interrompi. Se ele estiver envolvido, é nossa única chance de descobrir o que realmente aconteceu. Rafaela assentiu relutantemente. Confio no senhor, mas estarei lá amanhã quando for falar com ele. Apertei a mão da minha filha, grato por seu apoio apesar de suas reservas. Obrigado, Rafaela. Ao sair do hospital, fui tomado por um turbilhão de emoções contraditórias. A esperança de finalmente conhecer a verdade sobre Carla, o medo do que essa verdade poderia ser, a raiva contra esse homem que talvez tivesse contribuído para destruir nossa família e uma estranha gratidão por ele ainda estar vivo para testemunhar. Incapaz de voltar para casa e esperar passivamente até o dia seguinte, decidi fazer algumas pesquisas sobre Eduardo Tavares. Num café perto do hospital, peguei meu celular e comecei a procurar informações. Os resultados eram surpreendentemente numerosos. Eduardo Tavares era um ex-engenheiro de cibersegurança que havia trabalhado para várias empresas de defesa nos anos 80 e 90, antes de se juntar a uma empresa de consultoria em segurança da informação da qual se tornou diretor. Tinha se aposentado no ano anterior após uma carreira discreta, mas visivelmente bem-sucedida. O que me chamou a atenção foi que ele havia trabalhado para a mesma empresa que Carla na época de seu desaparecimento.
Sistemas Integrados de Defesa Brasil, uma filial de um grande grupo de armamentos. Foi lá que se conheceram? Isso estava ligado ao projeto confidencial no qual Carla trabalhava? Continuei minhas pesquisas, encontrando alguns artigos mencionando Tavares em conferências sobre segurança da informação, uma entrevista numa revista especializada onde falava sobre ameaças cibernéticas emergentes, nada particularmente revelador. Então descobri um artigo de jornal datado de 1991, alguns meses após o desaparecimento de Carla. Escândalo na SID Brasil. Dados sensíveis comprometidos. O artigo mencionava brevemente que um engenheiro chamado Eduardo Tavares havia alertado a direção sobre uma possível vazamento de informações classificadas. O caso foi rapidamente abafado, a empresa declarando que se tratava de um erro de interpretação e que nenhum dado havia sido comprometido. Meu coração batia descompassado enquanto relia o artigo. Tinha que estar relacionado. Carla havia falado de documentos que descobrira, de algo grave, e agora eu descobria que Tavares havia sinalizado um vazamento alguns meses após o desaparecimento da minha esposa. Continuei minhas pesquisas até a bateria do meu celular ameaçar se esgotar. Quanto mais eu investigava, mais estava convencido de que Eduardo Tavares guardava as chaves do mistério que assombrou nossa família durante 3 décadas. Naquela noite, tive um sono agitado, povoado de sonhos onde Carla me chamava sem que eu pudesse ouvi-la, onde eu corria pelos corredores do hospital sem fim, perseguindo um homem com uma cicatriz que sempre ficava fora do meu alcance. Na manhã seguinte, cheguei ao hospital assim que as visitas foram liberadas. Rafaela me esperava, com uma expressão grave. Como ele está? Perguntei imediatamente. Foi transferido para o quarto normal, conforme previsto. O estado dele é estável. Rafaela hesitou. Mas tem algo que o senhor precisa saber. A esposa dele chegou ontem à noite, tarde. Ela está com ele agora. Meu coração afundou. A presença da senhora Tavares certamente complicaria nossa conversa. Você acha que ela sabe? Não faço ideia, mas ela não parece disposta a deixar o lado dele. Refleti rapidamente. Preciso falar com ele de qualquer jeito, com ou sem a esposa. Rafaela assentiu. Vou com o senhor. Subimos ao 3º andar onde ficava o quarto de Eduardo Tavares. Diante da porta, respirei fundo. Então bati suavemente. Uma voz feminina respondeu. Entre. O quarto estava banhado pela luz matinal que filtrava pelas persianas. Eduardo Tavares estava deitado na cama, com aparência mais alerta que no dia anterior, apesar da palidez persistente. Ao seu lado estava uma mulher elegante de uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos cortados curtos, olhar vivo e inquisitivo. Bom dia, eu disse. Sou o Roberto Santos e esta é minha filha, a doutora Rafaela Santos, que operou seu marido. A mulher se levantou para nos cumprimentar. Marina Tavares, sou imensamente grata à senhora, doutora, por ter salvado a vida do Eduardo. Rafaela inclinou a cabeça modestamente. Apenas fiz meu trabalho, senhora. A senhora Marina se virou para mim curiosa. E o senhor é o pai da doutora. Que gentileza acompanhá-la para saber notícias. Não corrigi o mal-entendido, procurando antes o olhar de Eduardo Tavares. Ele me observava intensamente, como se tentasse me comunicar algo sem falar. Na verdade, comecei, decidindo ser direto, vim porque seu marido e eu começamos uma conversa ontem, sobre minha esposa, Carla Beatriz Santos, que desapareceu há 30 anos. Marina franziu a testa, virando-se para o marido com surpresa. Eduardo Tavares suspirou profundamente. É verdade, Marina. O senhor Santos é o marido de Carla Beatriz. O rosto de Marina se transformou, passando da confusão para uma espécie de compreensão resignada.
Ah, entendo. Essa simples troca me confirmou que a senhora Tavares sabia de algo. Ela não havia perguntado quem era Carla Beatriz, nem porque eu achava que seu marido poderia ter informações sobre o desaparecimento. Ela simplesmente disse: "Ah, entendo", como se esse nome explicasse tudo. "A senhora sabia quem é minha mãe?" perguntou Rafaela com a voz tensa. Marina e Eduardo trocaram um olhar, parecendo se comunicar silenciosamente. Finalmente, Eduardo assentiu com a cabeça. "Sentem-se", disse, apontando para as cadeiras perto da cama. "Esta história esperou 30 anos. Pode esperar até que estejam confortavelmente sentados?" Obedeci mecanicamente, o coração batendo tão forte que temi que fosse audível em todo o quarto. Rafaela se sentou ao meu lado, seu rosto profissional de médica substituído pelo de uma filha ansiosa para ouvir sobre sua mãe desaparecida. Eduardo Tavares se endireitou levemente na cama, fazendo uma careta por causa dos ferimentos. Marina lhe ofereceu um copo d'água que ele bebeu devagar antes de começar. Carla Beatriz e eu trabalhávamos juntos nas Sistemas Integrados de Defesa Brasil no início dos anos 90. Não éramos exatamente amigos, mas colegas que se respeitavam mutuamente. Carla era brilhante, uma das melhores engenheiras que conheci. Ele fez uma pausa, parecendo escolher cuidadosamente suas palavras. Em 1990, a SID Brasil trabalhava num contrato governamental classificado, um sistema de criptografia avançado destinado às comunicações militares. E Carla e eu fazíamos parte da equipe principal, com alguns outros engenheiros, e nosso chefe de projeto, Vicente Maia. Esse nome não me dizia nada. Carla nunca o havia mencionado. Durante o desenvolvimento, Carla começou a notar anomalias no código. Backdoors, como são chamadas, falhas deliberadamente introduzidas no sistema que permitiriam a alguém acessar as comunicações seguras. No início, ela pensou que fosse um erro, mas investigando mais a fundo, descobriu que essas falhas eram sofisticadas, intencionais. Rafaela se inclinou para a frente, cativada pela narrativa. E essas falhas, quem as tinha introduzido? Eduardo trocou outro olhar com sua esposa antes de responder. Vicente Maia, nosso chefe de projeto. Ele trabalhava secretamente para um governo estrangeiro. Estava vendendo nossos segredos, sabotando nossos sistemas por dentro. Carla descobriu, murmurei, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar. Sim, confirmou Eduardo. E ela fez o que achou certo. Me contou, o responsável pela segurança do projeto. Mostrou-me as provas, as anomalias no código, cópias de comunicações suspeitas entre Maia e seus contatos estrangeiros. E você acreditou nela? Perguntou Rafaela. O rosto de Eduardo se ensombreceu. Não, pelo menos não imediatamente. Vicente Maia era respeitado, influente. Acusá-lo de espionagem parecia absurdo. Prometi a Carla que examinaria as provas, mas, na verdade, primeiro falei com Maia. Prendi a respiração. Você a traiu. Eduardo baixou os olhos. Não via assim na época. Achei que estava sendo cauteloso e evitando uma acusação que poderia arruinar a carreira de um inocente se Carla estivesse errada. Mas ela não estava errada. Não, afirmei, a raiva crescendo em mim. Maia era mesmo um espião, admitiu Eduardo. E quando soube que Carla o tinha desmascarado, tornou-se perigoso. Rafaela se levantou bruscamente. O que você fez? O que aconteceu com minha mãe? Marina pousou uma mão apaziguadora no braço de Eduardo, que parecia exausto com suas revelações. Devo continuar? Perguntou ao marido. Ele assentiu. Marina se virou para nós. Na noite em que Carla desapareceu, Vicente Maia havia contratado homens para eliminá-la e sua família. Vocês estavam todos em perigo. Levei a mão à boca, horrorizado. Carla sabia. Sim,
respondeu Marina. Eduardo a avisou a tempo. Depois de falar com Maia, ele percebeu seu erro e verificou as provas de Carla. Quando compreendeu que Carla tinha razão, tentou contatá-la para preveni-la, mas Maia já estava monitorando as comunicações de Carla. Eduardo teve que ir até sua casa pessoalmente, tarde da noite. Lembrei-me daquela noite, Carla agitada, verificando as trancas. Ela devia ter falado com Eduardo pouco antes de chegar em casa. Eduardo explicou a situação a Carla, prosseguiu Marina. Disse-lhe que Maia havia descoberto suas suspeitas e que tinha contratado homens para eliminá-la e potencialmente sua família. Vocês dois. Foi por isso que ela partiu. Murmurei, lágrimas nos olhos, para nos proteger. Exatamente, confirmou Eduardo, retomando a palavra apesar de sua fadiga evidente. O plano era que Carla desaparecesse, atraindo a atenção para longe de vocês. Enquanto isso, reuniríamos as provas contra Maia e as apresentaríamos às autoridades apropriadas. Mas por que ela nunca voltou? Perguntou Rafaela, a voz quebrada pela emoção. Se vocês desmascararam esse Maia, por que minha mãe nunca voltou para casa? Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Eduardo fechou os olhos por um instante, como para reunir suas forças. Porque as coisas não saíram como planejado, disse finalmente. Maia tinha proteções muito bem posicionadas, gente que tinha interesse em que suas atividades permanecessem secretas. Quando tentei apresentar as provas, fui ameaçado, intimidado. Deixaram bem claro que se eu insistisse, minha família e eu estaríamos em perigo. Então você desistiu? Perguntei incrédulo. Não, respondeu firmemente Eduardo. Mudei de estratégia. Em vez de me dirigir às autoridades brasileiras, ou que pareciam comprometidas em certos níveis, contatei serviços de inteligência aliados. Levou tempo, muitas precauções, mas finalmente uma operação conjunta foi montada. Maia foi preso discretamente em 1992, julgado no maior sigilo e encarcerado. 1992, repeti. Mas isso foi há 28 anos. Se o perigo estava afastado, por que Carla nunca voltou? Eduardo e Marina trocaram um olhar pesado de significado. Porque ela não podia, finalmente respondeu Eduardo. Carla foi localizada pelos homens de Maia durante a fuga. Houve um confronto. Meu sangue gelou. O que quer dizer? Eduardo respirou fundo. Carla foi gravemente ferida. Foi ela quem me fez essa cicatriz, na verdade. Lutamos juntos contra os homens de Maia. Eu sobrevivi. Carla estava em estado crítico quando os socorros chegaram. Ela morreu? Se perguntou Rafaela com uma voz quase inaudível. Não, respondeu Eduardo, nos surpreendendo, mas seus ferimentos eram tão graves que passou meses em coma. Quando acordou, sofria de amnésia severa. Não se lembrava nem do nome, nem do passado, nem da família. Senti o mundo vacilar ao meu redor. Carla estava viva, mas amnésica. Durante todos esses anos, comecei. Os serviços que nos ajudaram decidiram que era mais seguro para todos dar-lhe uma nova identidade, prosseguiu Eduardo. Maia tinha cúmplices que não haviam sido identificados. Criaram uma nova vida para Carla sob o nome de Clara Leão, com um emprego de assistente numa biblioteca. Nada a ver com sua antiga expertise, que poderia chamar atenção. E você sabia? Acusei, a raiva substituindo o choque inicial. Sabia que ela estava viva e não me disse nada? Estava sob juramento de confidencialidade, defendeu-se fracamente Eduardo. A operação era classificada no mais alto nível e os médicos foram categóricos. Tentar reintroduzir brutalmente seu passado em sua vida poderia provocar um trauma psicológico grave. Sua memória deveria voltar naturalmente ou não. Ela voltou?
perguntou Rafaela, os punhos cerrados. Ela se lembrou de nós? Eduardo trocou um olhar com sua esposa, que pegou sua mão para encorajá-lo. Parcialmente, finalmente respondeu. Com os anos, fragmentos de memórias voltaram. Imagens, sensações, mas nada coerente durante muito tempo. Foi só por volta de 2010, 20 anos após o desaparecimento, que começou a ter lembranças mais precisas. Seu rosto, Roberto, a voz de Rafaela criança. E você ainda não nos disse nada? Perguntei, tremendo de raiva e dor. A essa altura, a situação era complicada, disse Eduardo com um suspiro pesado. Carla, ou Clara, havia reconstruído uma vida. Casou-se em 2000 com um bibliotecário de Curitiba. Adotaram uma criança. Suas lembranças voltavam, mas aos poucos, como um filme do qual faltassem cenas inteiras. Ela sabia que tinha tido uma família antes, mas era como um sonho para ela, não totalmente real. Fechei os olhos, assimilando essas revelações dilacerantes. Carla viva, com uma nova família, nos reconhecendo apenas como fantasmas de um passado fragmentado. Ela sabe quem realmente era agora? Perguntou Rafaela com a voz rouca. Sim, respondeu Eduardo. Nos últimos anos, sua memória melhorou consideravelmente. Conhece seu verdadeiro nome, o que lhe aconteceu. Quem vocês são? Então, por que ela não voltou? Murmurei. Eduardo fechou os olhos por um instante. Culpa, suponho. Medo. Como voltar depois de tantos anos? Como explicar? E sua nova família? Não queria abandoná-los, assim como nunca quis abandonar vocês. Um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Eu estava submerso por emoções contraditórias. O alívio de saber Carla viva, a dor de sua ausência voluntária, a raiva contra Eduardo, que guardara esse segredo durante décadas. Rafaela finalmente rompeu o silêncio. Onde ela está agora? Quero vê-la. Eduardo e Marina trocaram um olhar hesitante. Ela ainda vive em Curitiba, respondeu Eduardo. Mas o quê? Pressionei. Ela não sabe que falei com vocês. Tinha me feito prometer nunca revelar sua existência, a menos que... A menos que o quê? Eduardo respirou fundo. A menos que eu morresse. Tínhamos um acordo. E se um de nós desaparecesse, o outro deveria contatar a família de Carla e revelar tudo. Mas você não morreu, observou Rafaela perplexa. Não, admitiu Eduardo. Mas esse acidente me fez refletir. 30 anos de silêncio é tempo demais. Vocês merecem saber a verdade, mesmo que Clara não esteja pronta para revê-los. Marina pousou a mão no braço do marido. Eduardo e eu conversamos a noite toda. Achamos que é hora de reparar essa injustiça, mesmo que Carla não concorde. Balancei a cabeça incrédulo. Está me dizendo que minha esposa está viva há 30 anos, que recuperou a memória e que deliberadamente escolheu não voltar para nós? Não é tão simples assim, protestou fracamente Eduardo. O trauma, a culpa, a nova vida dela. Quero o endereço dela, cortei firmemente. Quero vê-la. Eduardo hesitou, e eu então assentiu lentamente. Entendo. Marina, pode... Sua esposa tirou um caderno da bolsa e anotou algo antes de me entregar a página arrancada. Aqui está o endereço e o número de telefone dela, mas por favor, sejam cuidadosos. Essa revelação pode ser um choque para ela também. Peguei o papel com a mão tremendo, fixando os números e letras que me conduziriam a Carla após todos esses anos. Clara Leão, uma estranha que era minha esposa. Rafaela se levantou, o rosto fechado. Obrigada pelas informações, Sr. Tavares. Vou deixá-lo descansar agora. Um colega assumirá seu acompanhamento médico. Eduardo assentiu, compreendendo a fria formalidade que havia substituído a gratidão profissional de Rafaela. Sinto muito, disse suavemente.
por tudo. Saímos do quarto em silêncio, caminhando mecanicamente até o fim do corredor antes de parar, como atordoados. Ela está viva, murmurou Rafaela, parecendo pronunciar as palavras pela primeira vez. Minha mãe está viva. Apertei o papel na minha mão, incapaz de falar. 30 anos de luto, de incerteza, de perguntas sem resposta. Tudo isso para descobrir que Carla havia escolhido ficar longe de nós, mesmo após recuperar a memória. O que o senhor vai fazer? Perguntou Rafaela. Respirei fundo. Vou para Curitiba. Preciso vê-la, falar com ela. Vou com o senhor, declarou imediatamente Rafaela. Você tem seu trabalho, seus pacientes. É minha mãe, cortou firmemente. Passei minha vida me perguntando por que ela nos abandonou. Mereço respostas tanto quanto o senhor. Assenti e, reconhecendo nos olhos da minha filha a mesma determinação que foi minha durante todos esses anos. 2 dias depois, estávamos num ônibus para Curitiba, a paisagem desfilando pela janela como os pensamentos que turbilhonavam na minha cabeça. O que eu diria a Carla? Ou melhor, a Clara, essa mulher que havia sido minha esposa, mas que construíra uma vida inteira longe de nós. Rafaela estava silenciosa, perdida em suas próprias reflexões. Eu sabia que essa viagem era ainda mais difícil para ela. Tinha apenas lembranças de criança de sua mãe, imagens nebulosas e fragmentadas que havia cultivado a vida toda. Curitiba nos recebeu sob um sol radiante, a cidade se estendendo elegantemente com seus parques arborizados e arquitetura europeia. Pegamos um táxi desde a rodoviária e, dando o endereço que Eduardo nos fornecera, um bairro residencial tranquilo no Batel. O táxi nos deixou em frente a uma casa bonita com venezianas azuis, cercada por um pequeno jardim bem cuidado. Rosas trepadeiras emolduravam a porta de entrada e uma bicicleta estava apoiada na parede. Sinais de uma vida pacífica estabelecida. Tem certeza de que é aqui? Perguntou Rafaela, a ansiedade transparecendo em sua voz. É o endereço que Eduardo nos deu, respondi, sentindo meu próprio coração disparar. Ficamos imóveis por um momento, contemplando aquela casa onde vivia a mulher que havia sido o centro de nossas vidas e depois de nossos questionamentos durante 3 décadas. Vamos, finalmente propus. Rafaela assentiu. Subimos o caminho pavimentado até a porta. Após uma hesitação, ela apertou a campainha. Os segundos que se seguiram pareceram se estender ao infinito. Então, a porta se abriu. A mulher que estava diante de nós tinha cabelos completamente brancos, rugas suaves marcando seu rosto e se movia com uma graça natural. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos penetrantes que Rafaela havia herdado, eram inegavelmente os de Carla. Ela nos olhou primeiro com a polidez distante que se reserva aos desconhecidos. Então, sua expressão mudou. Seus olhos se arregalaram, sua mão se crispou na maçaneta e toda a cor deixou seu rosto. Roberto, murmurou com uma voz que eu não ouvia há 30 anos, mas que reconheceria entre 1000. Olá, Carla, respondi, a garganta apertada. Seu olhar se deslocou para Rafaela e vi seus olhos se encherem de lágrimas. Rafaela, meu Deus, como? Eduardo Tavares, expliquei simplesmente. Ele teve um acidente. Minha filha o operou. Carla. Clara fechou os olhos por um instante, como se o peso dessa coincidência fosse pesado demais para suportar. Eduardo, murmurou. Claro. Um silêncio desconfortável se instalou. Nenhum de nós sabia como prosseguir essa conversa surreal. Clara, quem é? Um homem apareceu atrás dela, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no pescoço, rosto gentil, mas preocupado. Seu olhar passou de Carla para nós, a incompreensão se lendo em seus olhos. Lúcio,
disse Carla com a voz tremendo. Te apresento Roberto e Rafaela, minha antiga família. Vi o choque se pintar no rosto de Lúcio, depois uma forma de compreensão resignada. Ah, disse simplesmente. Então, com uma dignidade notável, acrescentou: Entrem, por favor. Não podemos ter essa conversa na porta de entrada. Seguimos Carla e Lúcio para uma sala luminosa, decorada de forma simples, mas com gosto. Sobre a lareira, fotos de família. Carla e Lúcio mais jovens no que parecia ser seu casamento. Carla com uma jovem de uns 20 e poucos anos, sua filha adotiva, evidentemente. Sentem-se, por favor, disse Lúcio, indicando o sofá. Vou preparar café. Vou te ajudar, propôs Carla, visivelmente desejosa de escapar momentaneamente desse confronto. Não, respondeu firmemente Lúcio. Acho que você tem muito a dizer para sua família, Clara. Ou devo dizer, Carla? Ela baixou os olhos, assentindo sem uma palavra. Lúcio saiu da sala, nos deixando sozinhos com essa mulher, que era ao mesmo tempo tão familiar e tão estranha. Carla se sentou diante de nós, suas mãos tremendo levemente. Suponho que Eduardo lhes contou tudo, começou. Ele nos contou o que aconteceu, confirmei. A traição de Maia, sua fuga, o ataque, sua amnésia. Mas o que não entendo, Carla, é por que, quando sua memória voltou, você não procurou nos contatar. Ela passou a mão cansada pelo rosto. É complicado, Roberto. Temos 30 anos para recuperar, respondeu secamente Rafaela. Acho que temos tempo para complicações. Carla olhou para sua filha, uma dor evidente nos olhos. Você cresceu tanto, Rafaela. Uma médica. Estou tão orgulhosa. Não mude de assunto, replicou Rafaela, a voz trêmula de emoção contida. Por que nunca voltou? Carla respirou fundo. Quando acordei do coma, não sabia mais quem eu era. Os médicos me disseram que me chamava Clara Leão, que havia sido vítima de um acidente. Durante anos, vivi com essa identidade, tentando reconstruir uma vida da qual não me lembrava. Eduardo nos explicou, eu disse. Mas sua memória voltou. Você sabia quem realmente era. Não de uma vez, corrigiu suavemente. Foram primeiro fragmentos, sonhos, um homem de cabelos escuros. Você, Roberto, uma menina pequena brincando com bonecas. Você, Rafaela. Mas essas lembranças eram como filmes que eu tivesse visto, não como minha própria vida. Ela fez uma pausa, procurando suas palavras. Quando conheci Lúcio, eu era Clara há quase 10 anos. Nos casamos, adotamos Júlia. Eu havia construído uma nova vida, mesmo sentindo que faltava algo, que havia esquecido algo importante. Nós, murmurei. Você havia esquecido nós. Ela assentiu, o olhar doloroso. Por volta de 2010, minhas lembranças ficaram mais claras. Comecei a me lembrar do meu nome verdadeiro. Em minha vida de antes, o que me acontecera, contatei Eduardo, que me confirmou a verdade. E você escolheu não nos dizer nada, concluiu Rafaela, a voz vibrando de raiva e tristeza. Carla levantou os olhos para sua filha. Pensei em contatá-los, Rafaela. Até fiz uma viagem a São Paulo para observá-los de longe. Você no hospital, Roberto saindo da universidade onde dava aulas. Estremeci com a ideia de que Carla nos havia visto sem que soubéssemos, que estivera tão perto e ainda assim sempre fora de alcance. Mas percebi que voltar para suas vidas depois de tantos anos seria egoísta, prosseguiu. Vocês haviam reconstruído suas vidas sem mim, e eu tinha uma família aqui, responsabilidades. Lúcio, Júlia, não podia abandoná-los. Então você nos abandonou. De novo, eu disse, a dor e a amargura transparecendo em minha voz. Você fez uma escolha, Carla, entre eles e nós, e escolheu eles. Ela baixou os olhos, incapaz de negar essa verdade crua. Fui uma covarde,
admitiu finalmente. Tinha medo da raiva de vocês, da rejeição, medo de destruir a vida que construí aqui. Então guardei silêncio, dizendo a mim mesma que era melhor para todos. Melhor para você, talvez, replicou Rafaela, mas não para nós. Cresci sem mãe, me perguntando por que ela nos havia abandonado, se alguma vez nos amara. Carla levantou para sua filha um olhar afogado em lágrimas. Eu amei vocês mais que tudo, Rafaela. Foi para protegê-los que parti naquela noite. Mas nunca voltou, murmurei. Mesmo quando podia. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, interrompido pela entrada de Lúcio trazendo uma bandeja de café. Ele a colocou sobre a mesa de centro e se sentou ao lado de Carla, e pegando discretamente sua mão em sinal de apoio. Eu não sabia quem Clara realmente era até uns 10 anos atrás, disse suavemente. Quando sua memória voltou mais claramente, ela me contou tudo. Seu nome verdadeiro, sua vida de antes, vocês dois. Ele me olhou diretamente, homem para homem. Sempre soube que um dia vocês viriam, que essa verdade não poderia ficar escondida eternamente. E isso não te incomoda? Perguntou Rafaela perplexa. Descobrir que sua esposa tinha outra família? Lúcio teve um sorriso triste. Claro que me incomoda, de certa forma, mas a mulher com quem me casei era Clara Leão, uma mulher sem passado que me amava sinceramente. O fato de ela ter sido Carla Beatriz antes de ter tido outra vida não muda os últimos 20 anos que compartilhamos. Observei esse homem notável, nos sentindo uma estranha forma de reconhecimento por ter cuidado de Carla quando eu não podia. Não vim para tomá-la de volta, esclareci suavemente. Só queria entender, saber o que realmente aconteceu. Carla apertou a mão de Lúcio, depois me olhou, e então Rafaela. Não mereço seu perdão, causei um sofrimento imenso a vocês e nada poderá reparar isso. Mas gostaria, se me permitirem, de tentar ter um lugar em suas vidas. Não como antes esse tempo passou, mas talvez como uma amiga, uma mãe ausente tentando se reabilitar. Rafaela guardou silêncio por um longo momento, depois finalmente falou, a voz rouca de emoção. Passei minha vida me perguntando por que você partiu, imaginando todo tipo de cenário, que não nos amava o suficiente, que tinha outra família, que estava morta em algum lugar, e agora descubro que estava viva, menino que sabia quem éramos e que escolheu ficar longe de nós. Carla absorveu essas palavras sem protestar, aceitando-as como a justa consequência de seus atos. Não sei se posso te perdoar, prosseguiu Rafaela. Não agora, talvez nunca, mas quero conhecer a mulher que você se tornou, minha mãe, ou Clara, ou quem quer que seja agora. Carla assentiu, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. É mais do que mereço, Rafaela. Obrigada. Olhei para essa mulher que eu havia tanto amado e depois tanto chorado, me perguntando o que realmente sentia agora que a havia reencontrado. A raiva estava lá, claro, e a dor, mas também um estranho alívio de finalmente saber a verdade. E talvez, enterrada sob todas essas emoções, uma pequena semente de esperança. Carla, ou Clara, nem sei mais como te chamar. Não posso apagar 30 anos de ausência num dia, disse finalmente, mas posso tentar seguir em frente. Podemos todos tentar. Lúcio se levantou, uma decisão evidente em sua atitude. Vou preparar o quarto de hóspedes. Vocês ficam alguns dias, não é? Temos muito a conversar, e não é uma conversa que pode terminar hoje. Troquei um olhar com Rafaela, que assentiu levemente. Sim, respondi. Ficamos. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de reencontros e descoberta. Aprendíamos a conhecer essa mulher que era ao mesmo tempo Carla e Clara. Essa vida que ela havia construído sem nós.
Lúcio se revelou de uma paciência e compreensão notáveis, nos deixando o espaço necessário para navegar nessas águas turbulentas. Conhecemos Júlia, sua filha adotiva, uma jovem de 23 anos, brilhante e curiosa, e que acolheu a revelação da identidade de sua mãe com uma maturidade surpreendente. Eu desconfiava que havia algo, nos confidenciou. Mamãe às vezes tinha aquele olhar perdido, como se procurasse algo que não conseguia nomear. Carla nos contou seus anos perdidos, sua reconstrução lenta, seu trabalho na biblioteca municipal, seu encontro com Lúcio. Nos falou dos pesadelos que teve durante anos, fragmentos de memória que subiam à superfície como destroços depois de uma tempestade. Eu via seu rosto, Roberto, me disse uma noite enquanto estávamos sentados no terraço. Via você chorando e não entendia por que isso partia meu coração. Pouco a pouco, uma forma de paz se instalou entre nós. Não o perdão, ainda não, mas uma aceitação, um reconhecimento de que o passado não podia ser mudado, mas que o futuro ainda estava por ser escrito. Se você está curtindo essa jornada emocional de reencontro e perdão, não esqueça de se inscrever no canal. Cada inscrição nos ajuda a continuar compartilhando histórias que tocam o coração. Ative o sininho para não perder nenhum episódio. Antes de nossa partida, Carla me entregou uma caixa de madeira finamente entalhada. Guardei isso todos esses anos sem realmente saber por quê, explicou. Agora sei que era para te devolver um dia. Dentro, encontrei a aliança que ela usava antes de seu desaparecimento, assim como um relógio que eu lhe dera em nossos 5 anos de casamento, gravado com nossas iniciais entrelaçadas. Não peço que você esqueça, Roberto, disse suavemente. Só que talvez um dia você possa me perdoar. De volta a São Paulo, Rafaela e eu tivemos que reaprender a viver com essa nova realidade. Carla estava viva. Já tinha outra família e, no entanto, fazia parte de nossa vida novamente, de uma forma que nunca teríamos imaginado. Estabelecemos uma correspondência regular, primeiro por cartas, depois por e-mail e chamadas de vídeo. A cicatriz do homem que havia destruído nossa família também se tornou o elo que nos permitiu reconstruir uma forma de relacionamento. Diferente, mas preciosa à sua maneira. Os meses que se seguiram ao nosso retorno de Curitiba foram um período de adaptação delicado. Rafaela mergulhou ainda mais no trabalho, como se a rotina frenética do hospital pudesse amortecer o turbilhão de emoções que sentia. Eu, por outro lado, me vi revisitando cada memória que tinha de Carla, reavaliando cada momento sob a nova luz da verdade que descobrira. As noites solitárias em que chorei sua ausência, os aniversários de Rafaela sem mãe, as perguntas que não podia responder. Tudo ganhava agora um contexto diferente, mais complexo. Carla, Clara, mantinha contato regular, ligações semanais, mensagens no WhatsApp. Às vezes falávamos sobre o presente, seu trabalho voluntário na biblioteca, meus planos de viagem. Outras vezes, ela compartilhava fragmentos de memórias que continuavam voltando, como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontravam seu lugar. Lembrei ontem, me disse numa dessas ligações, daquela vez que fomos à praia em Guarujá. Rafaela tinha 3 anos. Ela ficou com tanto medo das ondas que eu tive que convencê-la de que o mar era amigo. Meu coração se apertou com a lembrança. Você se lembra disso? Cada vez mais, respondeu suavemente. É como se alguém estivesse iluminando aos poucos um quarto escuro. Cada dia, vejo um pouco mais. E dói? Perguntei. Lembrar? Houve uma longa pausa. Sim, mas é uma dor necessária, acho. Como quando você remove uma farpa que está cravada há anos. Dói tirá-la, mas depois pode finalmente começar a curar de verdade.
3 meses após nossa visita a Curitiba, Rafaela me surpreendeu com um anúncio. Convidei a mãe para vir ao meu casamento. Ainda era difícil para ela dizer mãe, sem hesitar, sem que a palavra carregasse o peso de todos aqueles anos de ausência. E ela aceitou? Sim. Disse que seria a maior honra da vida dela. Rafaela fez uma pausa. Não sei se estou pronta para isso, pai. Para tê-la lá como se fosse normal. Coloquei minha mão sobre a dela. Não precisa ser normal, querida. Só precisa ser verdadeiro. Se você quer que ela esteja lá, por qualquer motivo que seja, então é o suficiente. O casamento foi num sábado ensolarado de primavera. O noivo de Rafaela, Marcelo, um enfermeiro que conhecera no hospital, estava radiante. E quando chegou a hora de Rafaela caminhar até o altar, ela parou diante de mim. Quem vai me acompanhar? Perguntou suavemente. Olhei para onde Clara estava sentada ao lado de Lúcio. Nossos olhares se encontraram através do salão. Vi a pergunta em seus olhos, a esperança cautelosa. Acho, eu disse a Rafaela, que essa decisão é sua. Rafaela ficou parada por um longo momento. Então, surpreendendo a todos nós, ela caminhou até onde eu estava e pegou meu braço. Você criou sozinho, pai, disse com a voz embargada. Você merece me levar. Vi lágrimas brotarem nos olhos de Carla enquanto observava e percebi que ela entendia. Não era rejeição, era reconhecimento. Eu havia estado lá. Eu havia criado Rafaela sozinho durante 30 anos. E assim, pai e filha, caminhamos juntos até o altar. Não houve um olho seco na cerimônia. Lúcio chorava discretamente e percebi com surpresa que Carla havia segurado a mão dele, buscando conforto. Na recepção, Carla se aproximou de mim enquanto eu observava Rafaela e Marcelo dançarem. Obrigada, disse simplesmente. Pelo quê? Por criá-la tão bem, por fazer dela a mulher extraordinária que é hoje, por não me odiar completamente por tê-los abandonado. Virei-me para encará-la, realmente encará-la, pela primeira vez desde que a reencontrara. Você não nos abandonou, Carla. Você nos protegeu, da única forma que sabia como. E então você se perdeu. E quando se encontrou novamente, tinha outra vida, outras pessoas dependendo de você. Respirei fundo. Não te odeio, não mais. Estou começando a entender. Não peço perdão, disse ela. Não tenho esse direito. Mas gostaria que soubesse que não passou um dia, nem um único dia desde que minha memória voltou, em que não pensei em vocês, em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas não foram, respondi suavemente. E talvez esteja tudo bem assim. Não é o que sonhamos, Carla, mas é real. E é nosso. Ela assentiu, limpando discretamente as lágrimas. É mais do que mereço. Talvez, concordei. Mas é o que temos. E vou escolher ser grato por isso, em vez de amargo pelo que foi perdido. Naquele momento, Rafaela se aproximou com Marcelo. Pai, disse, você dança com a mamãe? Acho que vocês merecem pelo menos uma dança. Carla me estendeu a mão interrogativa. Hesitei apenas um segundo antes de aceitá-la. Era estranho dançar com essa mulher que era e não era minha esposa. Seu toque era ao mesmo tempo familiar e estranho. A música era lenta, evidências de Chitãozinho e Chororó, e as letras pareciam ecoar nossa própria história complicada. Você está feliz? Perguntou Carla enquanto dançávamos. Com sua vida, quero dizer. Apesar de tudo? Pensei na pergunta. Em minha carreira como professor, nas vidas que tinha tocado. Em Rafaela, brilhante e compassiva. Em meu futuro neto que estava a caminho. Sim, respondi honestamente. Fui feliz, não da forma que planejamos, mas feliz mesmo assim. E você?
Também, disse ela, Lúcio é um homem incrível. Júlia me deu propósito quando eu ainda estava perdida. Mas sempre houve um buraco, sabe? Um pedaço faltando que eu não conseguia nomear até minha memória voltar. E agora, ela sorriu tristemente. O buraco ainda está lá, mas pelo menos sei de onde vem. E ter vocês de volta em minha vida, mesmo que não como antes, está começando a preenchê-lo aos poucos. A música terminou, mas ficamos parados ali por mais um momento. Obrigado, eu disse finalmente, por nos salvar naquela noite, por desaparecer para nos proteger. Sei que não faz sentido agradecer por algo que causou tanta dor, mas obrigado. Roberto, e obrigado por voltar, mesmo que tenha levado 30 anos, mesmo que seja de uma forma que nunca imaginei. Você voltou, e isso significa tudo. Ela me puxou para um abraço rápido, apertado, e pela primeira vez em 3 décadas, permiti-me sentir seus braços ao meu redor sem raiva e sem ressentimento, apenas com uma profunda, exausta gratidão de que, de alguma forma, contra todas as probabilidades, tínhamos encontrado nosso caminho de volta uns aos outros. Quando nos separamos, Lúcio estava ali, sorrindo através das lágrimas. Posso roubar minha esposa de volta? Perguntou com humor gentil. Ela é toda sua, respondi, e quis dizer isso. Obrigado por cuidar dela quando eu não podia. Obrigado por a ter criado para ser a mulher por quem me apaixonei, ele respondeu. E lá estávamos nós, 3 pessoas ligadas por uma mulher, por uma tragédia, por décadas de segredos, mas também por um estranho e inesperado afeto mútuo. A vida, percebi, era mais estranha e mais generosa do que qualquer ficção poderia imaginar. Mais tarde, naquela noite, quando os convidados haviam partido e apenas a família permanecia, Rafaela pediu nossa atenção. Quero fazer um brinde, disse, levantando seu copo. A família, não a família que pensamos que teríamos, mas a família que temos. Bagunçada, complicada, impossível de explicar para pessoas normais. Risadas percorreram o grupo. Ao meu pai, continuou Rafaela, que me criou com amor suficiente para 2 pais. A minha mãe, que fez um sacrifício impossível e pagou um preço terrível. A Lúcio, que nos acolheu com graça quando poderia ter nos rejeitado. A Júlia, minha irmã, que nem sabia que tinha. E a Marcelo, que está se casando com essa loucura toda e ainda sorri. Mais risadas, mais lágrimas. E, Rafaela respirou fundo, ao destino, ou Deus, ou o que quer que seja que controla essas coisas, por colocar Eduardo Tavares naquele acidente de moto, por colocá-lo no meu hospital, na minha mesa de cirurgia, e porque sem aquela coincidência impossível, ainda estaríamos vivendo com mentiras e suposições. Agora vivemos com a verdade, e a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor. A verdade, todos ecoamos, erguendo nossos copos. E as cicatrizes, acrescentou Carla suavemente, que nos lembram do que sobrevivemos e da força que não sabíamos que tínhamos. As cicatrizes, repetimos. E naquele momento, cercado por essa família estranha e maravilhosa que o destino havia costurado, senti algo que não sentia há muito tempo. Senti-me completo. Não porque tudo estava perfeito, não porque a dor tinha desaparecido, mas porque, finalmente, após 3 décadas de perguntas, eu tinha respostas. E com essas respostas, podia finalmente começar a última parte da cura. O perdão. Não só de Carla, mas de mim mesmo. Por todas as vezes que me perguntei se havia feito algo errado, se poderia ter impedido seu desaparecimento. Por todos os anos em que carreguei culpa que nunca foi minha para carregar. Olhei para a cicatriz de Eduardo Tavares em minha mente, aquela marca que havia mudado tudo, e percebi que todos nós carregávamos nossas próprias cicatrizes agora, visíveis ou não, algumas no corpo, outras na alma,
mas cicatrizes significam que a ferida fechou, que o corpo se curou, que sobrevivemos. E sobrevivemos juntos. 6 meses após o casamento, Marcelo me ligou com a notícia que eu esperava ansiosamente. Roberto, Rafaela está grávida. Meu coração se encheu de uma alegria tão pura que me surpreendeu. Um neto, uma nova geração que não carregaria o peso de nosso passado complicado, mas que se beneficiaria das lições que aprendemos. "Ô, Carla sabe?" perguntei, e foi interessante como o nome agora saía naturalmente, sem a dor aguda que costumava acompanhá-lo. Rafaela acabou de ligar para ela, acho que ela está chorando do outro lado da linha. Sorri, imaginando Carla recebendo a notícia de que seria a avó. Um papel que nunca pensou que teria a chance de desempenhar. A gravidez de Rafaela foi um período de união inesperada para nossa família estendida. Lúcio enviava receitas de chás calmantes e dicas para enjoo matinal. Júlia, que estudava design gráfico, criou lindas ilustrações para o quarto do bebê. E Carla estava presente de uma forma que surpreendeu a todos nós. Ela viajava a São Paulo uma vez por mês, sempre se hospedando num hotel modesto perto do nosso bairro. Nunca presumia intimidade que não tinha ganhado, nunca invadia nosso espaço. Mas estava disponível, constantemente disponível. Ajudou Rafaela a escolher o enxoval, algo que ela havia perdido fazer para sua própria filha. Ensinou-me a usar Skype para que pudéssemos fazer chamadas de vídeo em família, todos juntos, uma tecnologia que ainda me confundia aos 68 anos. E lentamente, conversa por conversa, visita por visita, as paredes entre nós começaram a desmoronar. Uma tarde, enquanto caminhávamos pelo Parque Ibirapuera, Carla finalmente perguntou o que eu sabia que ela vinha guardando. "Você algum dia acha que poderia me perdoar completamente? Não digo que esqueça, mas perdoe?" Parei de caminhar, olhando para o lago onde famílias alimentavam patos, onde crianças corriam rindo. Pensei em todas as tardes que passei naquele parque com Rafaela pequena, desejando que sua mãe estivesse ali. "Sabe qual é a coisa engraçada sobre o perdão?" Comecei lentamente. "Sempre achei que seria um momento grande, dramático. Um dia eu acordaria e decidiria, hoje eu perdoo, mas não foi assim." Carla esperou, paciente. "Foi aos poucos. Foi cada vez que você ligou para perguntar como Rafaela estava. Foi quando você veio ao casamento, mesmo sabendo que poderia ser rejeitada. Foi quando vi você com Lúcio e percebi que ele também te ama, e que você construiu algo bom, mesmo na confusão que sua vida se tornou." Respirei fundo. "Acho que já te perdoei, Carla. Não sei exatamente quando aconteceu, mas olho para você agora e não sinto mais raiva. Sinto saudade do que poderia ter sido, sim, tristeza pelo tempo perdido, mas também gratidão por você estar aqui agora, por termos esta chance." Vi lágrimas correrem pelo rosto dela, e pela primeira vez não hesitei em enxugá-las. "Eu não merecia você", disse ela. "Não merecia então, e certamente não mereço agora." "Talvez não", concordei com um pequeno sorriso. "Mas a vida não é sobre o que merecemos, é? É sobre o que fazemos com o que recebemos. E você? Você está fazendo o melhor que pode com esta segunda chance. Isso tem que significar algo." Ela me puxou para um abraço, e dessa vez não havia nada de estranho ou desconfortável nele. Era apenas 2 pessoas que compartilharam uma vida há muito tempo, que sofreram e sobreviveram, se encontrando no meio do caminho. "Obrigada", sussurrou, "por me deixar voltar, por deixar eu conhecer meu neto, por tudo." "Não me agradeça ainda", respondi com humor. "Você vai precisar trocar fraldas. É obrigatório para avós em recuperação." Ela riu. Pei aquele riso que eu não ouvia há 3 décadas, e, de repente, eu tinha 35 anos novamente,
apaixonado por uma jovem engenheira com sonhos grandes e um coração gentil. Algumas coisas, percebi, nunca realmente morrem, apenas se transformam. O nascimento de Pedro Miguel foi num dia chuvoso de março, lembrando-me daquela noite no hospital quando tudo começou. Mas desta vez, a chuva parecia estar lavando coisas antigas, abrindo espaço para o novo. Marcelo saiu da sala de parto com lágrimas nos olhos e um sorriso que iluminava o corredor inteiro. "É um menino", anunciou desnecessariamente. "Já sabíamos. E é perfeito." Carla estava lá, tendo viajado assim que Rafaela ligou, dizendo que o trabalho de parto havia começado. Ela e Lúcio, Júlia, eu, todos nós amontoados na sala de espera como qualquer família normal. E talvez, naquele momento, e fôssemos. Quando finalmente me deixaram entrar para ver Rafaela e o bebê, fiquei paralisado na porta. Meu neto, tão pequeno, tão perfeito, alheio às complicações da família na qual havia nascido. "Quer segurá-lo?" perguntou Rafaela, radiante apesar da exaustão. Peguei Pedro com mãos trêmulas, lembrando de quando segurei Rafaela pela primeira vez, sem saber os desafios que enfrentaríamos, mas também sem saber a força que teríamos. "Olá, pequeno", sussurrei. "Você não sabe ainda, mas tem a família mais complicada e maravilhosa do mundo." Quando Carla entrou, vi algo quebrar em seu rosto. Ela ficou na porta como se tivesse medo de entrar, de presumir que tinha direito a este momento. "Vem conhecer seu neto", disse Rafaela, e não havia acusação em sua voz. Apenas convite. Carla se aproximou lentamente, os olhos fixos no bebê. Posso?" "Claro", disse Rafaela. "Você é a avó dele." E lá estava, simples assim. Perdão, aceitação, família. Carla pegou Pedro com mãos experimentadas. Ela havia feito isso com Júlia, afinal. Mas vi em seus olhos que isso era diferente. Este era o neto de sangue que nunca imaginou conhecer. "Olá, Pedro Miguel", disse suavemente. "Sou sua avó Carla, ou Clara. Ainda estou decidindo." Ela olhou para Rafaela. "Tenho muito a contar quando você crescer, sobre segundas chances e famílias impossíveis e como o amor pode sobreviver até as piores circunstâncias." "Mas não hoje", acrescentou com um sorriso. "Hoje você só precisa saber que é amado, por muitas, muitas pessoas." Naquela noite, quando todos haviam ido embora e era só eu e Rafaela no quarto do hospital, Marcelo finalmente dormindo no sofá, e Pedro no berço ao lado dela, minha filha me olhou com uma expressão que não conseguia decifrar. "Você está feliz, pai? De verdade feliz?" Pensei na pergunta. Em tudo o que havíamos perdido, mas também em tudo o que havíamos ganho. Em Carla, que voltou de uma forma que nunca esperamos. Em Lúcio e Júlia, que se tornaram parte de nossa família estranha. Em Marcelo e Pedro, novas adições que representavam esperança e recomeço. "Sim", respondi honestamente. "Não da forma que imaginei, mas sim, estou feliz." Rafaela assentiu. "Eu também, e acho que finalmente consigo chamar ela de mãe sem sentir que estou traindo você ou a memória do que ela era." "Você nunca me traiu, Rafaela. E ela sempre foi sua mãe, mesmo ausente. Agora ela está apenas presente. É diferente, mas não é errado." "Amor é estranho, não é?" disse Rafaela. "A forma como ele se dobra e se estica e sobrevive a coisas que deveriam matá-lo." "Sim", concordei. "É a coisa mais estranha e mais forte do mundo." Os meses que se seguiram foram uma redescoberta constante do que significava ser família. Carla estabeleceu uma rotina de vir a São Paulo a cada 2 semanas, sempre planejando suas visitas em torno dos horários de Rafaela para que pudessem passar tempo juntas.
Ela e minha filha construíram lentamente uma relação que não tentava apagar o passado ou fingir que os 30 anos perdidos não importavam. Em vez disso, elas construíram algo novo. Ligações telefônicas onde Rafaela pedia conselhos sobre maternidade, caminhadas no parque onde finalmente falavam sobre os anos perdidos, Carla compartilhando sua experiência com amnésia, Rafaela descrevendo como cresceu com uma mãe fantasma. E não era a relação mãe-filha tradicional, mas era real, e estava crescendo. Lúcio e eu nos tornamos amigos improváveis. Ele me ensinava sobre jardinagem, sua grande paixão, e eu compartilhava histórias de Carla jovem que ele nunca conhecera. Às vezes, ríamos da absurdidade da situação. Dois homens que amaram a mesma mulher em vidas diferentes, agora trocando receitas de churrasco para o mesmo neto. Você não tem ciúmes? Perguntei-lhe uma vez durante uma chamada de vídeo. Ele pensou por um momento. No começo, sim, muito. Você era o primeiro marido, o pai da filha dela de sangue. Eu era o substituto, de certa forma. Você não era substituto, protestei. Eu sei disso agora, disse ele com um sorriso, porque percebi que não estamos competindo. Você teve a Carla jovem, a engenheira brilhante que salvou sua família. Eu tive a Clara perdida, a mulher que precisava ser reconstruída. E agora ambos temos esta Carla Clara híbrida, esta mulher que é maior do que qualquer um de nós poderia ter sozinho. Suas palavras me tocaram profundamente. Você é um homem sábio, Lúcio. Apenas um homem que aprendeu que o amor não diminui quando é compartilhado. Ele se multiplica. No primeiro aniversário de Pedro, fizemos uma festa grande no apartamento de Rafaela e Marcelo. E grande significava mais que eu poderia ter imaginado um ano antes. Lá estavam Carla e Lúcio, Júlia com seu novo namorado, Eduardo e Marina Tavares. Sim, o casal cuja cicatriz havia começado tudo. Meus antigos colegas da universidade, os amigos de Rafaela do hospital e a família de Marcelo. Uma mistura impossível de pessoas de diferentes partes de nossas vidas complicadas, e todas reunidas para celebrar este pequeno milagre que era meu neto. Eduardo Tavares havia se recuperado completamente de seu acidente. Ele e Carla tinham finalmente tido a conversa que estava 30 anos atrasada. Horas de lágrimas, de acusações, de perdões. Não seriam amigos, não exatamente, mas tinham chegado a um entendimento. Ambos fizemos escolhas, Carla me contou depois. Algumas certas, muitas erradas. Mas no final, estamos ambos vivos. Nossa família está reunida. É mais do que muitos recebem. Enquanto eu assistia Pedro destruir alegremente seu bolo de aniversário, senti uma mão no meu ombro. Carla. Obrigada, disse ela suavemente. Pelo quê? Eu não fiz o bolo, brinquei. Por tudo isso, gesticulou para a sala cheia, por nos dar esta chance, por criar Rafaela para ser a mulher que poderia perdoar mesmo o imperdoável. Por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de mim mesma. Olhei para ela, esta mulher que era e não era minha esposa, esta estranha familiar. Sabe o que percebi? Disse. A cicatriz de Eduardo foi o que começou tudo. Aquela marca no peito dele que você me descreveu há 30 anos, se não fosse por ela, ainda estaríamos vivendo na escuridão. Carla olhou para onde Eduardo estava, conversando animadamente com Lúcio sobre jardinagem. Cicatrizes são engraçadas assim, respondeu. Elas marcam onde fomos feridos, mas também provam que curamos, que sobrevivemos. Todos nós temos cicatrizes agora, observei. Algumas visíveis, outras não. Mas todas elas contam a história de como chegamos aqui. E você se arrepende? Perguntou Carla. De qualquer coisa? Pensei na pergunta honestamente. 30 anos de dor, de perguntas, de noites chorando.
mas também 30 anos de força, de crescimento, de me tornar o homem que era agora. Não, respondi finalmente, porque me arrepender significaria desejar que as coisas fossem diferentes. E se fossem diferentes, talvez não tivéssemos este momento, esta família impossível e perfeita, este neto que carrega o melhor de todos nós. Carla sorriu, aquele sorriso que costumava me fazer derreter há décadas. Quando você ficou tão sábio? Quando tive que criar uma filha sozinha, sobreviver a um coração partido e reconstruir uma vida dos escombros, respondi. A sabedoria vem com o território. Então eu deveria me considerar sortuda por ter você de volta na minha vida, mesmo parcialmente. Sim, concordei. Deveria. E pela primeira vez em 3 décadas, quando ela se inclinou para beijar minha bochecha, e não me afastei, deixei o momento ser o que era, não romântico, não esquecendo o passado, mas reconhecendo o presente e a estranha beleza do que havíamos nos tornado. Se você está acompanhando essa história de reconciliação familiar, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa acreditar em segundas chances e se inscreva no canal para não perder o emocionante final. 5 anos se passaram desde aquele primeiro aniversário de Pedro. 5 anos de domingos em família, de ligações de vídeo semanais, de viagens entre São Paulo e Curitiba. 5 anos de cura lenta, constante. Pedro agora tinha 6 anos, um menino curioso com os olhos castanhos da avó e o sorriso do avô. Ele não sabia que sua família era diferente. Para ele, era normal ter 2 avós. Ele chamava Júlia de tia Júlia e me chamava de vovô Beto. Era normal que a avó Carla às vezes esquecesse coisas porque sua cabeça teve um problema há muito tempo atrás. Para Pedro, amor era simplesmente amor. Não vinha com condições ou complicações, era puro. E talvez fosse isso que mais me ensinava. Ver nossa família através dos olhos dele, sem julgamento, sem o peso da história. Apenas pessoas que se amavam, mesmo quando era difícil. Eu havia me aposentado da universidade 2 anos antes. Rafaela agora era chefe do departamento de trauma no Hospital das Clínicas. Marcelo havia aberto sua própria clínica de enfermagem. E Pedro crescia cercado por mais amor do que uma criança poderia pedir. E Carla estava morrendo. A notícia veio num telefonema de Lúcio numa manhã de terça-feira. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Os médicos davam 6 meses, ou talvez 1 ano se ela tivesse sorte. Ela quer te ver, disse Lúcio, a voz embargada. Ela quer ver vocês. Rafaela conseguiu uma licença médica. Pegamos o primeiro ônibus para Curitiba, Pedro conosco. Ele precisava entender, mesmo sendo tão jovem, que a vida às vezes nos tira as pessoas que amamos. Encontramos Carla num quarto de hospital não muito diferente daquele onde conhecemos Eduardo Tavares 5 anos antes. A roda havia girado completamente. Ela estava mais magra, mais frágil, mas seus olhos ainda eram vivos, ainda eram Carla. Vocês vieram, disse, e havia surpresa e gratidão em sua voz. Claro que viemos, respondeu Rafaela, pegando a mão da mãe. Você é nossa mãe. Algo quebrou no rosto de Carla com essas palavras. Depois de todos esses anos, essa simples afirmação de pertencimento. Vovó! E o Pedro correu para a cama, e Carla riu mesmo através da dor. Olá, meu campeão! Você está cuidando de seu pai e da mamãe? Sim, e do vovô Beto também. Ele fica triste às vezes quando olha fotos antigas. Carla me olhou por cima da cabeça de Pedro. Fica? Às vezes, admiti. Mas não é uma tristeza ruim. É saudade do que foi, mas também gratidão pelo que temos agora. Passamos 3 dias em Curitiba. 3 dias preciosos onde o tempo parecia ao mesmo tempo esticar e acelerar.
Carla nos contou histórias que nunca havíamos ouvido, sobre sua infância em Campinas, sobre como me conheceu numa conferência de tecnologia e soube imediatamente que se casaria comigo, sobre o dia em que Rafaela nasceu e ela chorou pela primeira vez desde a adolescência. Eu tinha tanto medo, confessou, de ser mãe, de não ser boa o suficiente. E então passei 30 anos sem ter a chance de tentar. Mas você teve uma segunda chance, disse Rafaela. Com Pedro, com a família que construímos. Você foi avó, e isso conta. Conta? Perguntou Carla, os olhos brilhando. Conta tudo, confirmei. Você não pode recuperar os anos perdidos, Carla. Mas você estava presente para os anos que teve, e esses anos foram um presente. Na nossa última noite, quando Pedro estava dormindo no quarto de hóspedes e Rafaela havia saído para buscar comida, Carla me pediu para ficar. Preciso te dizer algo, começou, antes que seja tarde demais. Você não vai morrer amanhã, Carla. Não, mas também não quero deixar coisas não ditas. Já fiz isso uma vez. Não vou fazer de novo. Sentei na cadeira ao lado da cama esperando. Eu te amei, disse ela. Amo. Que tempo verbal é complicado quando se trata de você. Mas quero que saiba que cada dia desses últimos 5 anos, cada ligação, cada visita, foi mais do que merecia. Você me deu uma graça que não sei se teria dado se as posições estivessem invertidas. Carla, me deixa terminar, pediu gentilmente. Você me deu de volta, minha filha. Me deu um neto. Me deixou fazer parte, mesmo minimamente, da família que eu destruí. E mais que isso, você curou. Você seguiu em frente. Você construiu uma vida linda mesmo quando eu a despedacei. Nós a reconstruímos, corrigi. Juntos, de formas estranhas e tortas, mas juntos. Sim, concordou. E eu morrerei grata por isso, por esta segunda chance, por menor que tenha sido comparada ao que perdi. Não foi menor, disse firmemente. Foi diferente, mas não menor. Você foi uma boa avó, Carla. Uma boa amiga. E no final, isso é o que importa. Não o que perdemos, mas o que conseguimos salvar dos escombros. Ela pegou minha mão, aquelas mãos que um dia foram fortes e agora eram frágeis, marcadas por agulhas de IV. Você vai ficar bem? Quando eu partir, pensei honestamente na pergunta. Vai doer, admiti. Vai doer perder você de novo, mesmo sabendo que está vindo. Mas sim, vou ficar bem. Porque desta vez não há perguntas sem resposta. Não há mistérios, só tristeza. E a tristeza, eu sei como lidar. E Rafaela? Rafaela é forte, como a mãe dela. Sorri. Ela vai sofrer, mas vai sobreviver. E terá Pedro para lembrar que a vida continua, que o amor persiste mesmo através das gerações. Você se tornou um homem incrível, Roberto Santos. Sempre fui, respondi com um toque de humor. Você apenas estava ausente para notar. Ela riu, aquele riso que se tornou tão precioso porque sabíamos que era limitado agora. Verdade, admitiu. Minha perda. Nossa perda, corrigi. Mas também nossa vitória no final, porque olhe onde chegamos. Contra todas as probabilidades, contra toda a lógica, nós chegamos aqui. Carla viveu mais 8 meses. Meses em que nos aproximamos ainda mais, em que Rafaela viajava a Curitiba toda semana, em que eu ficava dias com Lúcio ajudando a cuidar dela. Lúcio e eu nos tornamos mais do que amigos. Nos tornamos irmãos de uma forma estranha. Unidos pelo amor à mesma mulher, pela dor de perdê-la lentamente. Você não tem ressentimento? Perguntei-lhe uma noite enquanto fazíamos vigília ao lado de Carla dormindo. De que nós voltamos para a vida dela justamente quando o tempo ficou curto. No começo, sim, admitiu. Senti como se vocês estivessem roubando meus últimos momentos com ela. Mas então percebi, vocês estão me dando um presente também. Como assim?
Estão me dando a Carla completa. Antes eu tinha só a Clara, a mulher sem passado. Agora, através de vocês, conheço a Carla jovem, a engenheira brilhante, a esposa apaixonada, a mãe orgulhosa. Vocês me deram as peças faltantes, e isso torna nossa história completa também. Peguei sua mão. Obrigado por cuidar dela quando não podíamos, por amá-la quando ela estava perdida. Obrigado por compartilhá-la agora, por não me culpar por ter o que vocês perderam. Você nunca roubou nada, Lúcio. Você salvou uma mulher quebrada. Isso é lindo, e não terrível. Carla morreu numa manhã de domingo com todos nós ao seu redor. Lúcio segurando uma mão, eu a outra. Rafaela e Júlia aos pés da cama. Pedro, que insistira em estar lá, apesar de sua pouca idade, aninhado no colo de Marcelo. Suas últimas palavras foram simples. Obrigada por tudo, por me deixarem voltar. E então ela foi embora. Desta vez, de verdade. Desta vez, para sempre. O funeral foi surreal. 2 viúvos, porque era isso que éramos Lúcio e eu, lado a lado. 2 filhas, de sangue e de escolha. Um neto que não entendia completamente por que a avó não acordaria mais, mas que deixou uma carta desenhada em lápis de cera no caixão. Eduardo Tavares veio, ele e sua esposa. O homem cuja cicatriz havia começado tudo, prestando suas últimas homenagens à mulher que aquela cicatriz havia simultaneamente condenado e salvado. Sinto muito, disse Eduardo. Sei que não é suficiente, mas... É suficiente, interrompi. Você deu a ela tempo que não deveria ter tido. Você a salvou, mesmo que de uma forma torta. Sem você, teríamos perdido Carla 30 anos atrás e nunca sabido. Esta forma foi dolorosa, mas nos deu respostas, nos deu encerramento, nos deu perdão. Depois do funeral, enquanto todos se reuniam na casa de Lúcio para o café tradicional, Rafaela veio até mim. Você está bem, pai? Sim, respondi honestamente. Triste, mas bem. E você? Eu só queria mais tempo, admitiu. 5 anos não foram suficientes para recuperar 30. Nada seria suficiente, disse gentilmente. Mas 5 anos de verdade valem mais do que 30 anos de mentiras. Você conheceu sua mãe, Rafaela, a mulher real com todas as falhas e fraquezas, e ela conheceu você, a mulher incrível que se tornou. Isso é mais do que muitos recebem. Eu sei, só dói. Vai doer por um tempo, mas a dor é apenas amor sem lugar para ir. E eventualmente você aprende a transformá-la em gratidão. Gratidão por ter tido mesmo que brevemente. Ela me abraçou forte. Como o senhor ficou tão sábio? Prática, respondi secamente. Muita, muita prática. 1 ano depois, na lápide de Carla Beatriz Santos, também conhecida como Clara Leão, há sempre flores frescas. Às vezes eu as levo, às vezes Lúcio, às vezes Rafaela ou Júlia. Sempre há alguém lembrando, sempre há alguém cuidando. E na lápide, uma inscrição que escrevemos juntos, a Lúcio e eu. Amada esposa, mãe, avó, perdida 2 vezes, encontrada uma vez. A cicatriz que nos marcou também nos curou. 1960 a 2025. Olho para a foto na minha mesa agora. Não a velha foto de nós 3 antes da tragédia, embora essa ainda esteja lá. Mas a nova, tirada no último aniversário de Pedro, todos nós juntos, Roberto e Lúcio, Rafaela e Júlia, Marcelo, Pedro rindo e Carla no centro, magra, mas sorrindo. Uma família impossível, uma família quebrada e reconstruída. Uma família marcada por cicatrizes, mas fortalecida por elas. A cicatriz de Eduardo ainda está lá, em algum lugar. O homem tem agora 69 anos, aposentado e feliz. Ele e Carla fizeram as pazes antes do fim, 2 vítimas das mesmas circunstâncias terríveis, cada um carregando sua própria culpa, seu próprio arrependimento. E eu
Eu tenho 73 anos agora. Sou bisavô. Rafaela teve uma menina ano passado, Alice. Tenho cabelos brancos e mãos que tremem de manhã. Mas também tenho paz. A paz que vem de saber a verdade. A paz que vem de ter perdoado. A paz que vem de entender que a vida é complexa e bagunçada e raramente dá finais perfeitos, mas às vezes, se tivermos sorte e força, dá finais verdadeiros. Quando conto a história para as pessoas, e às vezes conto em grupos de apoio para famílias de desaparecidos, sempre termino da mesma forma. A cicatriz, digo, era o que mais temia. A marca do homem que destruiu minha família. Mas no final, aquela cicatriz foi o que nos salvou, porque sem ela nunca teríamos encontrado Carla, nunca teríamos tido aqueles 5 anos preciosos, nunca teríamos encontrado Lúcio e Júlia, e que se tornaram família de formas que nunca imaginamos. Todos nós temos cicatrizes, continuo. Algumas no corpo, outras na alma. Mas cicatrizes não são sinais de fraqueza. São provas de que fomos feridos e sobrevivemos. São mapas das batalhas que lutamos e vencemos. E às vezes, concluo, as cicatrizes que pensamos que nos destruiriam são exatamente o que nos leva de volta para casa. Se essa história tocou seu coração, se você conhece alguém esperando por respostas ou aprendendo a perdoar, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário contando como o perdão mudou sua vida. E se ainda não é inscrito, junte-se à nossa família aqui no canal, porque todos nós temos histórias, todos nós temos cicatrizes, e todos nós merecemos ser ouvidos. A cicatriz que atravessa a vida de Carla não é mais uma marca de tragédia para mim. É um símbolo de sobrevivência, de resiliência, de amor que persiste através de décadas, através de amnésia, através de impossibilidade. E quando olho para Pedro e Alice brincando no jardim, vejo que eles carregam o melhor de todos nós. Carla e Clara, Roberto e Lúcio, Rafaela e Júlia. Uma nova geração sem o peso de nossas histórias, mas com a força que vem de tê-las sobrevivido. As cicatrizes permanecem, mas não doem mais. E talvez seja isso que cura significa. Não esquecer, não apagar, mas aprender a viver com as marcas até que elas se tornem parte da nossa história, não a história inteira. Carla se foi. Mas o amor que criamos, a família impossível e maravilhosa que construímos dos escombros, permanece. E isso, no final, é tudo.